galerinha do oitavo ano, seja bem-vinda a mais uma aula de artes. E hoje estaremos dando continuidade ao assunto da semana passada, que foi arte cotidiano. A gente já tratou de uma perspectiva mais global, né, mais mundial, onde a gente tratou de um artista não regional, né, não brasileiro, Van Gogh. A gente tratou de algumas obras dele, bem como ele conheceu como ele colocava essa questão da temática mais cotidiana do nosso dia a dia, né, em relação em relação ao contraste também com várias outras sociedades. Afinal, as obras deles não eram brasileiras. E a gente vai conhecer agora e vai trazer para uma proposta mais brasileira, mais regional. A gente vai trazer para o cotidiano da pintura brasileira. A gente vai pegar a arte visual agora para trabalhar em cima dessa arte cotidiana. A gente tem, a partir do século XIX, um avanço em relação a essas temáticas escolhidas pelos artistas. Até então, basicamente eram pintadas obras relacionadas ao aspecto criativo do artista e não retratavam a realidade onde a pessoa estava sendo inserida. Com o avanço da questão da fotografia, bem como retratar a questão do dia a dia, muitos dos artistas começaram a desenvolver essa questão da temática cotidiana. A gente pode citar alguns, vocês vão ver também a seguir algumas imagens relacionadas a essas pinturas, mas a gente tem a questão de deixar um pouco de lado a retratação do que a criação da nossa cabeça poderia nos proporcionar e retratar a realidade, cenas simples como deitar na rede, retratos de família, alguém tocando um instrumento, alguém varrendo uma casa, fazendo comida. Essas temáticas começaram a ser mais recorrentes. Eu vou citar alguns artistas aqui para que vocês possam conhecer. A gente tem também as questões das pinturas históricas, que elas também retratavam cenas do cotidiano. Afinal, eram cenas que aconteceram e que estavam sendo retratadas por alguns artistas. A gente pode citar a questão do Oscar Pereira da Silva, que ele tem uma obra intitulada A Criação da Avó, vocês vão ver logo após. Ela foi feita em 1895. Ela é uma produção feita em óleo sobre tela e ela está exposta lá na Pinacoteca de São Paulo. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhadinha lá, vocês vão observar ela logo após essa explicação. A gente também tem a obra da Abigail de Andrade, que é uma artista brasileira. Ela tem uma cena do nosso cotidiano que muita gente tem ou conhece, que chama lá Pedrinho, vai estender a roupa. Então, Pedrinho tira a roupa do varal. A Abigail, ela tinha essas temáticas mais caseiras. Então, a obra que eu vou mostrar para vocês é a obra Estendendo a Roupa. Ela é de uma coleção particular, ela não está exposta em nenhum local, nenhum museu, nenhum local artístico. E ela é de 1888. Ela retrata uma pessoa aparentemente num quintal, uma moça e um rapaz, bem como uma criança brincando, e a moça está estendendo uma roupa, que é algo super comum do nosso cotidiano, mas a imagem ainda assim torna-se incrível pela questão da composição e da estética. A gente pode citar também uma coisa que acontecia demais nesse período, era a questão dos retratos familiares. Embora o avanço da tecnologia estivesse presente em algumas famílias, não estavam em todas. Então, a cultura familiar era de pedir autorretratos, no caso, autorretrato de quem se pinta, mas a gente tem a questão do retrato familiar. A gente tem um artista chamado Almeida Júnior, que ele retrata a obra dele chamada assim, Cena da Família de Adolfo Augusto Pinto. Essa obra é de 1891, ela é óleo sobre tela, ela também está na Pinacoteca de São Paulo e ela retrata uma família numa sala. Existem instrumentos musicais, várias crianças, um rapaz que aparentemente parece ser o pai, uma mãe. É uma sala, você pode ver ao fundo os móveis da sala e é uma cena recorrente do nosso cotidiano, estar na sala com a nossa família. Então, provavelmente, Almeida Júnior representou a sua pintura cotidiana, ainda assim fazendo a questão do retrato familiar. A gente agora vai passar para uma perspectiva de outra linguagem. A gente vai tratar agora da música.
A música também pode ter uma temática cotidiana, pode estar dentro da questão da arte cotidiana. A gente pode citar alguns nomes de alguns artistas que compõem algumas coisas relacionadas à temática do cotidiano. Entre eles, a gente pode colocar Chico Buarque, que tem uma obra belíssima chamada A Construção, que a gente vai ouvir um trechinho daqui a pouco para fazer uma análise dela, onde ele vai contando a narrativa dele em relação a ser um construtor. Ele vai tratando de coisas de forma poética, com rima e muitas das vezes com alguns trocadilhos da rotina de que é ser um construtor, um pedreiro. Essa música é muito interessante. Vocês vão ouvir um trechinho dela daqui a pouco. Após isso, a gente também tem Noel Rosa, a gente tem Dorival Caymmi, que também foram artistas brasileiros que também tiveram essas questões das temáticas artísticas relacionadas ao cotidiano. Ainda agora, mudando um pouquinho do viés onde nós estávamos, que estávamos falando de música, a gente também tem arte cotidiana dentro do cinema. Em 2001, lançou-se um filme chamado A Fabulosa... o filme da Amélie Poulain, que a fabulosa aventura de Amélie Poulain, alguma coisa assim, que vocês vão assistir um pouquinho do trecho da imagem, conhecer um pouquinho do personagem mais à frente, que ele vem tratando de forma poética sobre algumas das pequenezas que vivemos no nosso dia a dia que passam desapercebido. E a Amélie, ela é, digamos, entusiasta de dar valor a essas pequenezas do nosso cotidiano e ver a beleza nesse tipo de coisa. A nossa aula fica por aqui. A gente vai se comunicando no privado para dúvidas e para esclarecimentos e até a próxima.